bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa, comigo a professora Jéssica Ribeiro. Então, já pega aí o seu caderno para fazer suas anotações e preste bastante atenção na nossa videoaula de hoje. Hoje nós iremos aprender dois assuntos, tá certo? Que é o gênero palestra e o gênero seminário. Vocês já ouviram falar o que é uma palestra, o que é um seminário? Pois muito bem, na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas modalidades de texto. Primeiro, vamos tratar sobre o seminário. O que é um seminário? Vamos lá? O seminário é um gênero oral, tá certo? A palestra também é. Se a gente for falar de palestra, a gente vai relembrar isso aqui. O que quer dizer um gênero oral? Um gênero da oralidade. É um tipo de texto para ser falado, tá certo? Que serve para apresentar um conteúdo a determinado público, utilizando, se necessário, recursos audiovisuais, dentre outros, com o intuito de qualificar a apresentação. Então, quando eu faço essa apresentação para um grande público, tá certo? Uma apresentação oral, eu posso usar vídeos, posso usar slides, posso usar música para completar minha apresentação. Essa apresentação pode vir a receber o nome de seminário, dependendo da proposta, da intenção e da finalidade daquilo que eu estou falando. Ele serve para diferentes situações, então eu posso fazer seminário de diferentes temas em diferentes espaços e diferentes lugares. Tanto como trabalhos escolares, alguns professores pedem que os alunos estudem determinados temas e façam um seminário para fazer a apresentação na sala de aula. Serve também para divulgação de relatório ou para defesa de projetos. Você faz o seu projeto, faz o seu trabalho de pesquisa e depois você vai apresentar o resultado desse projeto e dessa pesquisa. Essa apresentação é o que a gente dá o nome de seminário. É muito comum vocês fazerem nas escolas, quando os professores sorteiam, formam grupos ou duplas para que vocês façam apresentações. Sua linguagem deve estar adequada à norma padrão, afinal você está se dirigindo ao público, falando para várias pessoas, então é importante que você utilize a norma padrão da língua, justamente para atender o seu público-alvo, para ser melhor compreendido. Pode ser apresentado individualmente, então uma pessoa só vai lá, faz o trabalho, pesquisa, estuda o tema e apresenta, ou pode ser também em grupo, dependendo da situação. O apresentador precisa garantir que a plateia mantenha a atenção na sua fala. Então, quando ele escolhe música, a forma como ele coloca os slides, a maneira como ele se dirige à plateia, os gestos que ele utiliza, a entonação, tudo isso são recursos complementares para que o público se prenda naquilo que está sendo apresentado. Se a pessoa não demonstra que ela teve conhecimento daquele assunto, que ela pesquisou e que ela sabe do que está falando, provavelmente você não vai prestar muita atenção no que ela está dizendo. Então, a utilização de vídeos, de gráficos, imagens, dentre outras ferramentas, vão formar os recursos complementares à sua apresentação. Até porque o ponto principal é você falando, são as pessoas ali falando e expondo conhecimento. Ainda em relação ao que é o seminário ele serve com um propósito central, apresentar um conteúdo via apresentação oral. Ou seja, você estuda o tema, você pesquisa e você vai até o público apresentar, seja na sala de aula, no auditório, numa instituição maior, você estuda o assunto e apresenta para o grande público. Essa função pode ser ramificada para outros propósitos mais específicos, como a exposição de um tema, de um determinado estudo ou uma determinada pesquisa. Um seminário deve ser organizado previamente, ou seja, antes de você ir para a apresentação, é necessário que você se prepare para essa apresentação. Você não chega e começa a apresentar tudo do nada, nem você vai inventar as coisas para falar. Você precisa ter conhecimento correto daquilo que você está falando, justamente para não passar informações falsas para as pessoas que estão ouvindo. É necessário que se faça uma profunda pesquisa do tema. Então, o seminário é o resultado final, é o dia que você vai expor o trabalho. Mas todo esse trabalho já foi feito antes, de pesquisa, de anotação, tá certo? Como normalmente se organiza a estrutura de um seminário? A apresentação de um seminário deve obedecer a uma ordem que ajude a organizar as informações.
Então, você não pode simplesmente chegar para a plateia e falar tudo ao mesmo tempo. Ninguém vai entender nada. É necessário que você divida os assuntos que você está falando. Quando essa apresentação é em grupo, normalmente a gente costuma fazer isso, dividir as partes para que não fique todo mundo falando a mesma coisa e algo importante deixe de ser falado. E aí, como que a gente organiza? Tem a abertura, né? Como é que você vai começar a sua apresentação? Pela abertura. Deve apresentar todos os autores do seminário, ou seja, aqueles que falam e expõem o conteúdo. É o momento em que as pessoas se apresentam, falam seus nomes e dizem o tema que irão abordar, tá certo? No caso de uma apresentação na escola. No caso de uma apresentação em uma instituição, elas falam o seu nível de escolaridade, falam profissão. Então, é o momento que a pessoa que vai apresentar o seminário, ela se apresenta para a plateia. Chama-se abertura. Depois vem a introdução do tema. Depois que se apresentou, vai começar a apresentar o tema. Encerrada a breve apresentação inicial, deve-se encaminhar para o assunto do seminário. Sendo assim, o apresentador deve atrair os leitores para o tema. Se a apresentação tiver um teor argumentativo, esse momento também serve para a apresentação do problema. Então, depois que você se apresenta, fala seu nome, você vai se desenvolver no assunto. Então, você vai falar qual o assunto que você vai tratar naquele seminário. Por que que você vai tratar daquele assunto? Qual a importância daquele assunto? Então, são os momentos iniciais, aquela primeira conversa com o público. Depois que você se apresentou e disse o tema do seu seminário, você vai começar a metodologia de apresentação. O que é isso? A metodologia, ela deve explicar como vai ser feita a apresentação, quais os blocos, os tópicos que compõem a estrutura. É possível também que se apresentem informações sobre a metodologia da pesquisa prévia ao seminário. O que isso quer dizer? Você vai falar para a sua plateia o que é que você vai mostrar? Você vai mostrar gráficos, você vai mostrar uma pesquisa, você vai mostrar uma entrevista que você realizou, você vai mostrar algum vídeo. Então, você fala para a plateia como você vai apresentar o seu estudo dentro do seminário. Depois vem o desenvolvimento, que é a apresentação propriamente, é o momento de aprofundar o tema, em que você vai estar lá discutindo os temas e os argumentos, apresentando os dados e as informações inovadoras ou as críticas. Então, primeiro você se apresenta, fala seu nome, cumprimenta a plateia, depois você diz qual o tema que você vai falar, como você vai falar esse tema, como você vai apresentar, e aí começa a apresentação de fato, você começa a desenvolver toda a sua exposição. Próximo ao final do seminário, vem essa etapa aqui, ó, que é recapitulação. O que é recapitular? É relembrar, tá certo? Isso aqui é relembrar. Então, depois que você desenvolveu o seu conteúdo, você vai relembrar, revisar para a sua plateia os pontos principais que você abordou no seu seminário, tá bom? Então, você vai retomar o conteúdo de uma forma resumida. É como se você fizesse um apanhado geral de tudo que você já falou até então no seminário, destacando os pontos mais relevantes, ou seja, os pontos mais importantes, e encaminhando para o encerramento da sua apresentação, que vai vir aqui, ó, na conclusão. Deve-se encerrar a apresentação indicando os últimos tópicos e as considerações finais. Então, depois que você apresentou todo o seu tema, que você relembrou os pontos principais, você vai finalizar a apresentação da sua pesquisa, a apresentação do seu trabalho. E vai fazer o encerramento, quando você agradece ao público pela atenção, tá certo? Pela oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então, é a parte do encerramento. E muitas vezes você pode até abrir espaço para perguntas, para que o público possa fazer perguntas sobre o que você pesquisou. Mas e a palestra, hein? A gente viu até agora sobre o seminário. E a palestra? Alguns pontos são bem semelhantes entre o seminário e a palestra. O que é que a gente viu até agora? Que o seminário normalmente é a apresentação de um trabalho, fruto de uma pesquisa que você fez anteriormente, de um estudo, e que você apresenta para o grande público. E a palestra? Vamos descobrir agora o que é o gênero palestra.
Uma palestra é um gênero falado. Vejam, um ponto semelhante com o seminário. Tanto a palestra quanto o seminário, as pessoas vão estar falando, apresentando. Diferente do seminário, a palestra pode ser formal ou informal. Normalmente, o seminário ele é mais na área da formalidade, ele é mais formal. A palestra, dependendo do público-alvo, dependendo do ambiente, dependendo do tema, do assunto da palestra, você pode usar um pouco de informalidade na sua fala, tá certo? Possui uma estrutura similar à dissertação, pois uma de suas atribuições é a defesa de ideias, ou seja, o convencimento do público para um determinado ponto de vista. Então, na palestra, você tenta convencer aquelas pessoas sobre o ponto de vista que você está defendendo, sobre o assunto que você está desenvolvendo. Você quer convencer aquela plateia a pensar e a concordar com você. É um gênero que conta com recursos típicos da oralidade, os gestos, a entonação, o olhar, a postura na hora da sua apresentação. Tudo isso importa. O palestrante deve ser um especialista no assunto, para que o texto tenha profundidade e demonstre uma análise crítica construída a partir de argumentos de origem. Ou seja, se você vai fazer uma palestra sobre o mosquito Aedes aegypti e a dengue, você precisa saber o que é o mosquito Aedes aegypti. O que é a dengue? O que é que provoca o surgimento desse mosquito? O que é que provoca a doença chamada dengue? Quais os sintomas? Se você não sabe disso, como é que você dá uma palestra, por exemplo, para conscientizar as pessoas a não deixarem a água parada e proliferar o mosquito? Você precisa ter o conhecimento do assunto para conseguir convencer a outra pessoa lá na sua palestra em relação àquilo que você quer que ela aprenda, que você quer que ela reflita, tá bom? Como é que a palestra vai se organizar? É um pouco semelhante com o seminário. A palestra ela também vai ter uma abertura, ou seja, é aquele momento que você vai iniciar, né? Onde você vai fazer uma saudação, ou seja, você vai cumprimentar o público, cumprimentar aquelas pessoas, vai se apresentar, vai dizer o objetivo daquela palestra. Então, vamos imaginar a palestra sobre o mosquito e a doença da dengue. Então, o objetivo é o quê? Conscientizar as pessoas a não deixar água parada, evitando a proliferação do mosquito e, consequentemente, da doença, dando um exemplo aqui para vocês, tá certo? Então, nessa abertura da palestra, é esse momento inicial, você cumprimenta as pessoas, se apresenta, fala seu nome, seu cargo, sua função, e diz o objetivo daquela palestra, para que você está ali fazendo aquela palestra. Depois vem a introdução, que é a exposição sobre o assunto a ser tratado na palestra, podendo iniciar com perguntas. Então, você pode começar a sua palestra fazendo perguntas para as pessoas. O que é a dengue? O que é que causa a dengue, por exemplo, já que a gente está falando desse assunto? Então, você pode iniciar a sua palestra fazendo perguntas para o público e, a partir do que eles vão respondendo, você vai desenvolvendo o assunto. Chama-se a parte de introdução da palestra. O desenvolvimento é a análise crítica do tema, é quando você está ali argumentando, mostrando os gráficos, as tabelas, tá certo? Está descrevendo toda a situação, está informando as pessoas sobre o assunto que você está tratando. É a parte que você está desenvolvendo o tema. Depois tem a recapitulação. Quem lembra o que é essa palavrinha? A gente falou agora há pouco. Recapitulação é relembrar, revisar, certo? Então, a recapitulação é quando eu vou fazer a revisão, quando eu já fiz toda a palestra, toda a explicação, e eu vou relembrar os pontos principais para o meu público, reforçar as ideias principais para o meu público. Depois eu vou concluir, eu vou fechar minha apresentação, vou finalizar minha apresentação, colocando minhas considerações finais, tá certo? Vou fazer o encerramento, que é quando eu agradeço e me despeço do público, agradeço a oportunidade. Veja que é semelhante com o seminário. No seminário também tem a abertura, também tem a introdução, também tem o desenvolvimento, também tem recapitulação, conclusão e encerramento. O que é que vai diferenciar? Que enquanto o seminário normalmente é um estudo, que você apresenta o estudo, a palestra muitas vezes é uma conversa, é uma troca de conhecimentos, tá certo? Ela é mais informal do que o seminário. O seminário já é uma esfera maior, muitas vezes, do que a palestra. Mas
Os dois tipos de textos são voltados para o público. O seminário, um público maior, a palestra pode ser público maior, mas também pode ser um público reduzido. E tem diferentes tipos de palestras em diferentes ambientes. Tá certo? Então, essa imagem aqui, ela mostra um pouco isso. Tanto a palestra quanto o seminário, ela serve para que as pessoas pensem, olha os balãozinhos, cada pessoa está com um pensamento diferente, ó, tá vendo? E a partir da palestra, do seminário, as pessoas têm a oportunidade de conversar, de uma mostrar o seu entendimento para a outra e chegarem ali a um consenso, a chegarem a uma ideia comum, tá certo? Ou não, podem simplesmente continuar divergindo as ideias, mas é a oportunidade de cada uma mostrar o seu conhecimento, tá bom? De aprender com ideias novas. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido um pouco mais sobre o que é uma palestra e o que é um seminário, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.